Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um programa bem assim aqui para você, viu, gente? E hoje a gente traz aqui para o nosso estúdio um bate-papo sobre aprendizagem das nossas crianças e jovens também, né? Quando será que é a hora, então, da gente deixar as nossas crianças a começar a estudar sozinhas? E como que a gente pode, então, melhorar esse processo de estudo para que a criança e o jovem sinta prazer nesse processo? A gente vai bater um papo sobre isso. Aqui no nosso estúdio também a gente vai falar sobre a primeira mostra de cinema do município de Pilar. E a gente também vai bater um papo sobre extensão de cílios. Pois é, você aí que de repente tem essa vontade de já acordar com aquele olhar profundo, penetrante, a gente vai dar para vocês todas as dicas a respeito desse procedimento que já é um dos mais queridinhos aqui das brasileiras. É tudo isso e muito mais no programa Bem Assim que já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. Programa Bem Assim no Ar e a gente já vai sempre passando para vocês todas as principais informações, né, gente? Sabendo que você pode acompanhar todo o nosso programa e toda a programação da TV Mar ao vivo através do portal Gazeta Web. É só acessar gazetaweb.com. Além disso, dá para baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular também, tá? E aí você pode acompanhar toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. Mas se de repente não dá para você acompanhar a gente ao vivo, não fica triste, não tem aperreio não, viu? É só você então ficar ligadinho no nosso canal do YouTube e logo mais na parte da tarde você vai poder ver todas as nossas reportagens e as reportagens especiais também dos nossos programas e entrevistas no melhor local e no horário que ficar melhor conveniente para você também através do nosso canal, tá? Então aí não tem desculpa para não acompanhar a gente. Vamos começar o nosso papo aqui de hoje. Olha só, criar e manter uma rotina de estudos requer do estudante o desenvolvimento de várias habilidades, viu? Como organização, planejamento, automonitoramento, atenção e foco. A família, como em vários outros aspectos, também desempenha um papel muito importante nesse processo. Mas como? Vamos entender agora como os pais podem ajudar no processo de aprendizado dos filhos, recebendo aqui no estúdio a neuropsicopedagoga Laiane Ângelo, já está aqui com a gente e vai nos tirar algumas dúvidas sobre isso. Olha, vou dizer, não parece ser fácil não, viu? Olha, quando a gente fala sobre estudos, né, sobre estudar, principalmente com criança e com jovens, ele já diz, eu não gosto de estudar. Sim. Chegou férias, é que chega a minha felicidade. Mas como a gente pode, então, estimular nas nossas crianças e jovens o prazer pelo estudo? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Estimular os estudos, assim, não é uma tarefa tão fácil, né? Hoje em dia nós temos muitas distrações, nós temos acesso a muitas coisas que antes nós não tínhamos e que se tornava mais fácil a rotina de estudar. Mas eu sempre parto do princípio que é possível a gente criar uma rotina. Todas as crianças e todos os adolescentes, na verdade todo mundo, né, tem a sua matéria preferida. Tem quem gosta muito de português, tem quem gosta muito de ciências. Eu, por exemplo, não gosto muito de geografia, mas era necessário estudar. Eu parto sempre do princípio de que a gente pode criar uma rotina. Criar uma rotina, criar um hábito de estudo é o passo inicial para que isso vá se tornando cada vez mais prazeroso. A partir do momento que aquilo faz parte da programação do dia da criança, da programação do dia do adolescente, ele vai fazer, independente se está animado ou não. E aí a gente pode ir adequando algumas coisas para tornar mais leve esse momento do estudo. O momento exato do estudo a gente pode fazer, tornar ele mais leve, né? Mas partindo de que todo dia ele precisa fazer a mesma coisa, que é estudar. Pois é, né? E estabelecer exatamente essa rotina, né? Conseguir se programar, se organizar, ter um planejamento do que vai estudar, isso pode inclusive ajudá-lo no futuro, quando ele for de repente aí prestar vestibular ou algum concurso público também, né, Laiane? Exatamente. A gente começa, a habilidade de planejamento é algo muito necessário na nossa vida, né? Muitos de adultos hoje em dia tem essa dificuldade de programar. Eu preciso fazer tal coisa, tal dia. Qual o passo para chegar nisso? E aí a gente pode estimular desde criança.
os pais, né? A gente vai começar com os pais. A partir do momento que a criança vê que os pais têm um planejamento, que eles seguem uma rotina, que são espelho para isso, a criança vai começar, naquela fase da imitação, o que o pai e a mãe faz, eles vão fazer também, ele vai começar a trazer isso para a sua realidade. Não, isso aqui faz parte da rotina da minha casa. Não é fácil, mas se o pai todo dia, e aí eu já adianto algumas coisas, naquele mesmo horário, naquele mesmo momento, e a criança já sabendo, isso vai conseguir, ele vai conseguir planejar que essa criança estude. E no futuro ela vai saber como fazer, como chegar ao objetivo. Então, como você falou, um concurso, um vestibular, o que é que eu preciso estudar, quais os passos para chegar lá, ela vai conseguir desenvolver. Pois é, né? Agora me tira uma dúvida, a partir de qual idade a gente já pode então começar a desenvolver naquela criança a habilidade de estudar sozinha, de não precisar que o pai esteja ali do lado? Então, para ela estudar sozinha, 100% sozinha, a gente precisa que ela tenha ali os seus 8, 9 anos, mais para cima. Mas antes, a gente já pode ir dando oportunidades para que ela consiga fazer isso. Então, se tem um professor particular, a criança tem um professor particular, ele já começa a estimular alguns minutos em que ela produz o seu próprio resumo, que ela produz o seu próprio mapa mental, a gente ensina, né, ela a fazer o seu próprio mapa mental, por exemplo, e ali o professor vai só supervisionar a produzir o seu próprio exercício, fazer aqueles questionáriozinho para responder, para saber se aprendeu. A gente vai estimulando ela a fazer coisas sozinha. No passar do tempo, ali chegando aos 8, 9, ela vai criando mais autonomia. E aí ela já vai saber o momento de estudar e como estudar. Porque antes nós vamos ensiná-la. A gente tem essa cultura de que estudar é ler. E muitas vezes a gente está aqui lendo, mas não está absorvendo nada. É preciso fazer um exercício, é preciso conversar consigo. Algumas pessoas precisam falar, outros precisam ler e depois resumir. E aí a gente vai ensinando cada ferramenta para que ela consiga desenvolver isso sozinha. Cada pessoa, então, cada criança tem a sua forma de absorver melhor aquele determinado conteúdo e a pegada seria exatamente essa, deixar aquela criança encontrar a forma que melhor se adequa à sua realidade? Cada um vai ter uma forma, né? A aprendizagem em si, ela acontece da mesma forma, no cérebro ela acontece da mesma forma, né? Mas cada um vai encontrar um meio de tornar essa aprendizagem mais fácil, né? Alguns ouvindo, alguns escrevendo, outros lendo e repetindo, como eu já falei antes. E assim, a gente precisa mostrar. Muitas vezes a criança vai achar que somente ler vai resolver. Porque na nossa cultura, a leitura em si já é aprender, já é gravar o conteúdo, e muitas vezes não é. Então, assim, a gente precisa mostrar. Existe essa possibilidade. Olha, e se a gente fizer assim? E se nós construirmos um mapa mental? E se a gente fizer um flashcard, que são fichinhas com o assunto para ela revisar? E se a gente gravar um áudio? Eu já vi crianças que liam, depois gravavam o áudio em um grupo sozinho de WhatsApp e depois ficavam ouvindo para auxiliar a aprender. E assim ela vai descobrindo até o momento que ela vai... Não, essa forma aqui é que eu me dou melhor e é essa que eu vou adotar sempre. Agora me diz uma coisa, tem muita criança, eu fui uma dessas pessoas, né, que diz, olha, eu tenho uma facilidade de aprender quando eu estou na sala de aula. Quando eu chego em casa não preciso, basta uma revisada. Isso realmente é verdadeiro? Dá para aprender em sala de aula sem precisar em casa estudar? Dá. Isso vai muito do conteúdo, isso vai muito do interesse da criança. Quando ela está na sala de aula e ela tem um conteúdo que chama muito a atenção, então a gente consegue prestar atenção e gravar aquilo. Isso não anula a necessidade de muitas vezes revisar e para consolidar essa aprendizagem, porque quanto mais a gente exercita, mais consolidado fica o aprendizado, né? Então, responder exercícios, fazer de alguma outra forma para poder revisar esse conteúdo. Mas sim, é possível aprender, né? Apesar das salas de aula terem muitas crianças, muitas coisas para distrair, às vezes com uma conversa, aqui, outra ali, mas é possível sim. Tem gente que realmente consegue desenrolar, né? A gente pode dizer assim, sozinho, apenas com o que viu. Geralmente essas crianças são muito auditivas, aquelas que escutam e conseguem
gravar o que o professor disse, exatamente o que o professor disse, e depois a prova até reproduzir a forma que ele falou. Muito bom, então. Agora, Laiane, então, a partir desse momento, olha, minha filha já consegue estudar sozinho. Eu estou isenta, então, de acompanhar? Como é que funciona? Não está Olha isenta. aí, né? Porque ela sabe estudar só, que a gente vai deixar de mão, vai largar da mão, né? É preciso sempre monitorar. Até porque muitos deles acabam estudando pelo celular também. E às vezes nós achamos que eles estão estudando, mas ali temos as redes sociais, o YouTube, né? Que pode acabar atrapalhando. Além do que, saber o que é que ele está vendo é preciso. Então, é preciso sempre ter um acompanhamento dos pais. E eu sempre aconselho assim, ele estuda sozinho já, então ele estudou de tarde, à noite faz umas perguntinhas. Chega ali, olha, agora é o nosso momento, vamos fazer umas 3 perguntas sobre o que você estudou hoje. E vai exercitando, fazendo isso, né? Tornando isso também um hábito. Agora você tocou no assunto que chama muita atenção, é a questão do uso de telas, o uso de aparelhos eletrônicos dentro desse processo, né, de estudo. É possível a gente juntar as duas coisas? É possível a gente utilizar de celular, de notebook, enfim, para agregar esse processo de estudo? É possível. Eu, particularmente, eu sou uma adepta do não telas. Né? Para crianças, assim, o uso excessivo, a gente não vai conseguir retirar as telas. É algo que já faz parte da nossa sociedade, já faz parte do nosso dia a dia. Nós adultos mesmo, né, quando ficamos sem celular, e agora, o que é que eu faço? Coisas que nós fazíamos antes sem o celular, hoje nós nos vemos presos de certa forma. Mas eu sou adepta assim, a gente consegue controlar. Exige um esforço muito grande da família, isso é fato, mas a gente pode conseguir controlar e pode trazer esse aparelho para o aprendizado. Existem jogos, existem aplicativos de jogos que podem ser utilizados. Por exemplo, existe um site, né, que a gente pode pesquisar e pode formular as perguntas em forma de quiz. Então, por exemplo, se o pai está ali sempre participando, o pai e a mãe, e ele está trabalhando, ele pode criar um quiz junto com a criança ou sozinho, deixar para a criança responder. No momento que ela estiver no celular, ela responde o quiz, o pai recebe em casa, recebe onde ele estiver no celular. Olha que bacana. E olha, confere se ele acertou, como é que foi o desempenho. É uma forma, você pode trazer para auxiliar. Além das pesquisas que podem ser feitas, né, utilizando a internet. Mas dá para a gente auxiliar. Tem também aplicativos que controlam o tempo. Então, quanto tempo ele passa na rede social e quanto tempo ele passa estudando, a gente pode instalar e conseguir. É só procurar que na internet que consegue achar. Agora eu vou pedir para você uma dica de uma mãe que tem 3. Olha só, como é que a gente faz, né? Quando a gente está aí com crianças em idades escolar diferente e a gente está em semana de prova e tem que botar tudo para estudar ao mesmo tempo, assuntos diferentes. Dá uma dica aí para a gente, né? Eu sei que tem mais pais também numa realidade parecida com a minha, talvez não com 3, mas com 2, e a gente fica realmente nessa dificuldade de ensinar um, ensinar outro, em idade escolar diferente. É uma loucura, né? Eu acho que o importante é a gente alternar os horários, a não ser que não seja possível, né? E deixar essas crianças estudando em locais separados. Existe, às vezes, o hábito de a mesa para colocar todo mundo estudar. Só que um está vendo matemática, outro está vendo português, um está no 6º ano, outro está no 4º ano. São conteúdos diferentes e acaba se perdendo. Eles conversam entre si, né? E fora aqui, a nossa cultura, muitas vezes, é semana de prova, precisa estudar muito. Mas quando você tem o hábito consolidado dessa criança, de durante os outros dias, ela estudar fora do período das provas, quando chega no período de provas, a gente só precisa revisar. Então, se torna mais leve separar um horário para um horário para outro e revisar apenas. Se for necessário ter uma revisão mais pesada, aí a gente faz, né? Pode contar também com o auxílio de professor particular, para quem for possível, né? Um, depois o outro, mas eu gosto muito deles fazerem separados, né? Cada um tem o seu momento de estudo e depois o pai, se for uma criança menor, tá com a menor, se for a maior que consegue estudar sozinho, estuda sozinho, depois a gente só vai lá e faz as perguntinhas e tenta como é que tá, para acompanhar esse desempenho.
Pois é, gente, olha, não é fácil não, né? A gente precisa se desdobrar. Laiane, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. Deixa teus contatos, tuas redes sociais aqui para quem está nos assistindo também. Eu que agradeço. Eu trabalho também com crianças que têm transtornos, né, como TDAH, descalculia, dislexia. E quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Instagram, @LaianeAngelo, Laiane com Y e 2 M's. Aí é só me procurar que me encontra lá. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre extensão de cílios, gente. Pois é, esse procedimento chegou aí, já é um dos mais queridinhos das brasileiras. É já já.